Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, amigos. Hoje nós vamos tratar da questão 198 de O Livro dos Espíritos, que está na parte 2ª, intitulada do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, em seu capítulo 4º, que trata da pluralidade das existências e fala da sorte das crianças depois da morte. A pergunta 198 de Kardec aos espíritos da codificação é a seguinte: não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? E os espíritos respondem: se não fez o mal, igualmente não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que tenha que padecer. Se for um espírito puro, não o é pelo fato de ter animado apenas o corpo de uma criança, mas porque já progredira até a pureza. Nós sabemos que somos criados enquanto espíritos imortais, simples e ignorantes, e a partir daí ganhamos uma jornada rumo à evolução. Nessa jornada, através do nosso livre-arbítrio, nós vamos fazendo nossas escolhas, errando, acertando, fazendo o melhor que nós achamos que fazemos, da melhor forma possível. Sendo assim, a criança, quando nasce, ela traz consigo uma história. Já tem um passado, já errou muito ou acertou muito também, porque ela teve outras vidas, outras vivências. Nós sabemos que não são as primeiras encarnações dessa criança. Ela já encarnou, já teve outras vidas. Então ela traz uma bagagem, uma história, uma experiência. Se acertou muito, pode ser um espírito bem evoluído e vai para mundos superiores quando desencarnar. Mas isso acontece não é pelo fato de ser uma criança, mas em razão de ter conquistado a evolução nas suas existências anteriores, nas suas existências pretéritas. Porém, se o espírito dessa criança tiver ainda que se depurar, tiver débitos a resgatar, algo a aprender ou a realizar, ele terá que continuar sua jornada evolutiva aqui na Terra, normalmente, através das reencarnações sucessivas. Não é por ter desencarnado como criança e não ter a oportunidade de fazer o mal que o espírito vai ser alçado à categoria de espírito superior. Nós estamos reencarnados aqui na Terra com o objetivo de aprender, de evoluir, de crescer espiritualmente falando, enquanto espíritos imortais que nós somos, Agora, deixar de fazer o mal evita-nos contrair novos débitos, mas não se aprende na omissão. É necessário fazer o bem. A omissão não nos ensina nada. Pelo contrário, a omissão nos faz perder tempo. Quem não faz, o bem, não procura fazer o melhor que pode, está perdendo tempo na jornada da vida. Jesus nos ensina que devemos tomar a nossa charrua, o nosso arado, para trabalhar, na obra do Senhor, na vinha do Senhor,
para atender os irmãos mais necessitados, aqueles que estão mais necessitados que nós, os quais nós podemos assistir. Então, a criança que perde a vida, aqui nesse planeta Terra, não vai ganhar o reino dos céus por não ter prejudicado ninguém. Mas ela terá, sim, novas oportunidades de reencarnar. Nessa vida, ela desencarnou por alguma razão que não podemos avaliar. Sabemos, mas certamente ela terá novas oportunidades, novas reencarnações. E é nesse renovar de oportunidades reencarnatórias que consiste a misericórdia divina. E nós temos o comentário do Miramês para nos esclarecer mais ainda sobre essa questão do Livro dos Espíritos, que fala para onde as crianças vão, o que acontece com as crianças quando desencarnam, Então, Miramês vem nos esclarecer com seus comentários. Então, vejamos o que diz Miramês para nós. Não é o fato de uma criança ter falecido em tenra idade que a faz pertencer ao reino dos anjos, como de costume se fala em outras religiões. Ela se agrupa, depois da morte do corpo físico, em esferas condizentes com o seu tamanho evolutivo, por suas qualidades espirituais. Ninguém faz anjos. O que transforma o espírito das trevas para a luz é a maturidade espiritual, é o tempo sob as bênçãos do Criador. Pode acontecer que o corpo de uma criancinha esteja sendo animado por um espírito angélico já evoluído, assim como, em muitos casos, também pode estar sendo animado por um espírito em condições inferiores. Quando cresce, esse espírito, se mostra, exteriorizando o que ele realmente é. É pela vivência que reconhecemos quem se encontra animando esse ou aquele corpo, seja da idade que for. Conhecemos a alma por suas qualidades, e essas qualidades as reconhecemos na vivência do dia a dia. Passamos por diversas provas no cadinho da vida, e a vida nos educa como sendo filhos do seu coração. Ela, a vida, não se esquece de nos ministrar aulas a todos os momentos, pelos fios do amor, conquanto esse amor pode nos vir por meios diferentes daqueles que esperamos. As leis de Deus são verdadeiras e iguais para todos os seus filhos. Porém, cada qual recebe sua influência de acordo com a sua evolução. Certamente que um animal não pode receber o mesmo tratamento que um ser humano, e nem o ser humano receber o mesmo tratamento que os anjos. Contam nesse transe de merecimento as condições espirituais, os valores adquiridos. Eis a beleza da vida, pagando o salário correspondente ao trabalhador. Muitos, em muitas religiões, acham que pela simplicidade das crianças, por não existirem erros nos seus caminhos, por lhes faltar o tempo para errar, quando desencarnam em tenra idade, têm seguro o seu lugar no céu. O céu
é lugar de quem merece. Ela, a criança, não errou, mas também não acertou. Ainda mais, temos o fato da reencarnação. A criança pode pertencer na escala da vida a uma posição elevada, e se for assim, irá para o lugar a que fez jus. No entanto, se ela não adquiriu ainda a tranquilidade de consciência, tornará a voltar à Terra ou a outro mundo para continuar sua jornada e viver experiências que lhe trarão a felicidade. A alma, sim, ela deve despertar o que traz por dentro. E esse fato só ocorre no decorrer dos milênios sem conta. Não poderia ser de outra forma, pois todos passam por esses processos, obedecendo à justiça do Criador. Se alguns espíritos saíssem das mãos do Pai, já com todas as condições de permanecerem nos céus, e outros passassem por provas e tropeços, onde estaria a justiça? Onde estaria o amor? A razão nos diz o contrário. Todos têm os mesmos direitos e deveres. E os que estão à frente saíram pelos caminhos da vida primeiro. Quem saiu depois também chegará ao porto seguro, desfrutando do amor que semeou na imensa lavoura do tempo. Cuidemos das crianças, sem nos esquecermos dos idosos, porque já participamos desses estágios e voltaremos a ele no momento em que o Senhor achar conveniente. Se plantamos educação nas diretrizes do amor, colheremos paz na plenitude da verdade. Então, esse esclarecimento de Miramês fecha, o nosso entendimento sobre essa questão. Que Jesus nos abençoe e ilumine nossos corações. Muita paz.